até de bom humor. Então, gente, é o seguinte, nós estamos na página 204, a partir da página 204, aí o que é que nós vamos ter para estudos, tá? Para estudos, nós vamos ter a dinâmica, tá? Essa dinâmica vai, para o estudo da dinâmica, vai ser necessário o estudo de vetores, que nós acabamos de ver, tá? Nós acabamos de ver vetores, então nós vamos precisar, na dinâmica, lembrar desse conteúdo de vetores. Tanto é verdade que já no primeiro conteúdo de dinâmica, na página 209 e 210, a gente já tem uma aplicação de vetores, tá? A primeira coisa que tem na página 209, 210, no assunto de dinâmica, já é vetores. É por isso que eu fiz questão de colocar esse assunto de vetores agora, no mês passado, e em seguida colocar o assunto de dinâmica, porque aí fica muito mais fácil de você compreender a resolução das atividades, das questões. Agora vamos para cá. A primeira lei de Newton, é a chamada lei da inércia, tá? Tem esse papapop aqui. Ela diz que todo corpo permanece em seu estado de repouso, ou seu estado de inércia, desde que uma força não altere esse seu estado. Olha só, na primeira, no primeiro vídeo, eu tinha o Papa puxando uma toalha e dos objetos que estavam em cima da toalha não aconteceu nada, nada, não aconteceu nada. Aí agora eu tenho um rapazinho que puxou uma toalha de cima de uma mesa e também não aconteceu nada. E a pergunta que não quer calar, você deu uma olhada no tamanho dessa mesa aí? Você viu o tamanho dessa mesa? Você viu a quantidade de pratos e o restante de coisas que estão em cima da mesa. Você está vendo aí? E aí você já percebeu o que é que vai acontecer? Ele vai puxar essa toalha dessa mesa de uma vez, usando a motoca, tá? Então, usando essa motoca, ele vai puxar essa toalha da mesa de uma vez. E aí, me diz aqui se isso aí vai dar certo ou vai dar errado. Bota aqui no chat. Vai dar certo ou vai dar errado? Não é filme, Sara, é real, é mundo real. Então vamos lá. A Sara está dizendo que é filme e, consequentemente, ela já está induzindo a dizer que é montagem, né? Já que tá dando, ela está dando a entender que nem sempre nos filmes dá certo, mas vamos ver que se vai dar certo ou não vai dar certo. Primeiro que está vendo uma moto muito potente. E aí, bora lá. Uma, dois, três e já! Rapaz, nenhuma vela saiu do lugar. Nenhuma vela saiu do lugar, viu? Então, deu certo. Deu certo porque, segundo a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, um corpo vai permanecer em movimento ou em repouso desde que uma força não atue sobre ele. Tinha uma força atuando na toalha, mas era sob, abaixo dos objetos. Então, a lei da inércia, ela permanece. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Aí, essa cena que eu acredito que muita gente já deve ter feito na sua vida, a burrada de apertar o freio da frente apenas, tá? Aqui de boa, aí, aperta o freio da frente. E o que que acontece quando você aperta apenas o freio da frente? Você estava em movimento. A bicicleta estava em movimento. Apenas o pneu da frente é que para. Que para. Ele vai parar. Então, só o pneu da frente fica parado, o restante da bicicleta, o restante do corpo, vai permanecer no seu estado de inércia. Tá? E agora, o que, que vai acontecer com essas bolas aí?
inércia. O que vai acontecer com as bolotas de sinuca é inércia. Inércia nelas, ela vai permanecer no seu estado de repouso. Ou estado de movimento, ou burrice, viu? Estado de movimento, ele tende a permanecer em movimento. Esse Ju animal aí, ele estava em movimento dentro do metrô. E aí ele salta na estação que está parada. Só que o corpo dele está em movimento. Então a tendência dele é continuar o movimento. Do jeito desse bonitinho aí, ó. Caiu da moto, cai da moto e continua o movimento, tá? Porque inércia é permanecer em movimento ou permanecer em repouso. Pronto, primeira lei de Newton, já falei para vocês. A Glória, eu quero falar para vocês o seguinte: a segunda lei de Newton é chamada também de princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, ela diz que a mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Não dá para entender, né? Mas vamos aqui imaginar aqui uma moça, tá? Aí ela vai jogar uma pedra. Essa pedra só alcança até uma determinada distância que é a força que essa moça consegue colocar nessa pedra, tá? Então, a força, a gente chama de força resultante, porque você já vai descobrir por que é força resultante, é um produto da massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica. Física, meu amor, para você não esquecer a forma. Christian, Opa, diga lá, meu querido. licença, bom dia. Sabe o que Bom eu dia. disse para eles que eu vou passar o dia todo aperreando eles aqui hoje, tá? Por enquanto. Cadê a Júlia? Júlia, Opa, quando eu fui falar com você, você saiu da sala. É rapidinho, Christian. Tá aí, sim, Júlia? senhor. O nick da mãe dela. Eu preciso dar um recadinho. A Júlia não, a segundo ano é a Amanda. Deixa eu ver bem que é a irmã da Júlia. Pera lá. Tu tá em que série, meu querido? É a Amanda. Eu tô aqui no nono mesmo, Christian. Ah, certo. Amanda. Amanda. Amanda, minha filha, deu um alôzinho pra mim aqui rapidinho, Christian. Deixa ela só falar comigo aqui. Amanda, sua avaliação, Amanda. Você vai entregar na escola, por onde é? Pela plataforma. A plataforma fecha hoje, viu? Não esqueça, não. Não esqueça, mande o mais rápido possível. Cadê o Emanuel? Voltou pra aula? Acho que caiu. Valtex, deu recado pra ele, né? Pronto, Christian. Era só pra tava faltando só a Amanda mesmo, viu? Obrigadão, Christian. Um Porque você abraço. sabe que a gente tem que deixar os relatórios, né? O mais rápido possível. Um abraço. Valeu, meu filho. Obrigadão. Tchau. Então, bora lá. O que eu tava aqui? Segunda lei de Newton, né? Aí na segunda lei de Newton, chamado princípio fundamental da dinâmica, você vai ter que uma força, ela é proporcional à massa e à aceleração, tá? E professor, Então, diga lá. tem gente que tá querendo entrar na sala. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui tá normal? Pede para a pessoa tentar entrar novamente. Aqui não tá aparecendo nenhuma mensagem, não, para mim não. Eu tô vendo Já gente deu já certo. saindo aqui. Já deu certo. Eu tô vendo gente já saindo da sala. Tem... Bora lá. Já deu certo. Então, bora lá. Já que nós aprendemos que força
é uma grandeza vetorial, tá? Força é uma grandeza vetorial. Nós aprendemos que eu posso ter uma soma de vetores. Pode ser dois vetores. E essa soma de vetores, tá? Ela pode ser a força resultante. Tá? A força resultante. A soma de todos os vetores é igual a massa vezes a aceleração. Porque essa força, ela não precisa ser apenas uma, ela pode ser duas, pode ser três forças. Tá? E como elas são grandezas vetoriais, as regras que se aplicam aos vetores vão se aplicar à força, viu? Agora vamos dar aqui exemplo de dois itens da força. Tá. Foi o que aconteceu. Alguém sabe me explicar o motivo desse rapaz ter voado? Por que que ele voou? E aí? Por que que esse rapaz voou? O carrinho travou? Não, não foi por isso não. Que estava indo rápido? Também não. Carrinho virou, aí parou, que bateu o carro. Bora lá. É o seguinte. Vou voltar para a fórmula. A força é um somatório de forças. Eu posso ter aplicado a um corpo mais de uma força. E ela depende da massa do corpo e da aceleração. Então, no exemplo do carrinho, eu tenho a massa do carrinho e eu tenho a força do homem. Tá? Então, a força do homem, tá, é menor do que a massa do carrinho. Então, como a força do homem é menor do que a massa do carrinho, então a força que o carrinho colocou no homem foi maior do que a força que o homem colocou no carrinho. Então, ali foi uma disputa de forças. Porque você tem aqui, ó, esse carrinho, ele tem uma massa maior do que a desse homem. Então, ele está derramando aqui, então tem uma força mandando esse cimento aqui para o chão, a força peso. Tá? Então, essa força aqui, contrária à força do homem, é maior. Então, quem foi que ganhou no somatório das forças? Foi o carrinho. Agora, ficou entendido aí o porquê que o carrinho empurrou o homem? Porque a força do carrinho foi maior do que a força do homem. Pessoal, mas que força foi que o carrinho colocou? O carrinho tem uma força chamada força-peso, que depende da massa e da gravidade. Tá? O carro tem uma força chamada força-peso. Então, essa força aqui, a força-peso do carrinho, foi maior do que a força do homem. Tá? Ok, ok. Ficou entendido aí por que que o homem voou agora? Então, a Isabela entendeu, né? Ah, tá. Então, tem mais gente que entendeu. Agora, por quê? Força é um produto da massa vezes a aceleração. Nesse primeiro vídeo, nesse primeiro exemplo, você viu a massa sendo um dos itens principais. Agora, confere no vídeo 2, curte aí, dá uma conferida aí no vídeo 2. Opa! Então, no vídeo 1, eu tenho uma massa maior colocando mais força
para o carrinho, a força peso. No vídeo 2, eu tenho um carro menor, de menor massa, puxando um caminhão. Então, agora eu vou perguntar para vocês o porquê que acontece isso aí no carro, no vídeo 2. Ei, ainda agora a Clara falou. E cadê a Duda? Eduarda? A força está sendo maior, a força do carro. Por que que a força do carro está sendo maior? Tu viu o tamanho do caminhão? E por que que o carro está tendo uma força maior? Tá ligado? O carro menor está sofrendo menos contração da gravidade. Ah, tá certo, porque Deus quis assim. Eu já vi essa. Outro dia me deram uma resposta no terceiro ano, desse jeito aí. Por que que no circuito tal está aparecendo esse valor? Aí a pessoa botou lá, porque Deus quis assim. Amém. Mas assim, mas Deus deu inteligência para a gente, né? E aí essa inteligência a gente tem que usar, né? Não é para ficar ao acaso, não, ao aleatório. Olha só, força é um produto da massa pela aceleração. No primeiro vídeo, você viu que a massa foi maior, então a força do carrinho, no caso a força peso, foi maior do que a força do homem. Então ele ganhou, o carrinho ganhou a disputa de forças. E agora eu tenho um carro pequeno e um carro grande. Cada um tem uma massa diferente, inclusive o caminhão ele tem uma massa maior. Em compensação, o carro pequeno tem uma aceleração maior. Então, devido à aceleração do carro ser maior, tá? Apesar da massa do carro ser menor, ele consegue colocar ou imprimir uma força maior. Por quê? Força é um produto da massa vezes aceleração. Primeiro vídeo, quem ganhou a disputa de forças foi a massa. E no segundo vídeo, quem ganhou a disputa de forças foi a aceleração. Tá entendido agora? Tá explicado agora o motivo? Então, força é massa vezes aceleração. Então, se você quer aumentar o valor da força, ou você aumenta a massa, ou você aumenta o valor da aceleração. Tem um episódio do Flash, tá? E aí o Flash tem um inimigo que é feito de um metal muito rígido. E ele não consegue nem dar um soco nele, nem dar uma porradazinha de nada. Na hora que ele dá uma porrada no cara lá, não tem nada. Ele nem se abala. E aí o Cisco lá, o parceiro dele lá do laboratório, disse assim, Flash, vamos usar a segunda lei de Newton para derrotar esse inimigo. Aí o Flash, como? Segunda lei de Newton. Força é um produto da massa pela aceleração. Você vai ficar distante do inimigo, você vai fazer uma aceleração muito grande, uma aceleração maior do que você está acostumado, porque aí você consegue colocar uma força maior. Força é massa vezes aceleração. Ele aumentou a aceleração dele, deu uma porrada lá no caboclo, e aí ele conseguiu derrotar esse inimigo dele. Tá? Então, ele aplicou a segunda lei de Newton. Força é um produto da massa vezes aceleração. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a primeira lei de Newton, sobre a segunda lei de Newton. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, aqui no chat eu tenho a Isabelle, que está tudo bem, a Sara, que está tudo bem, o Miguel, que está tudo bem. Ela conseguiu mudar aqui um nome, né? A Sofia. Botou Sofia Daniel Esquilo. E, Clara, cadê a Eduarda, hein? Só por curiosidade, por acaso tu
Você a viu esses dias? Tem uma menina aqui que tá aqui no chat, aqui no perfil, mas não tem, não parece com ela, não. E ela não anda falando aqui no chat, eu tô achando que é fake. Tá. Nenhuma pergunta sobre primeira lei nem segunda lei, né? Então pode arrochar aqui. Então, a terceira lei de Newton é chamada também de princípio da ação e reação. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Olha só, eu tenho aqui um empurrador, estivador, tem uma caixa, eu chamo de caixa A, e aqui tem outra caixa, eu chamo de caixa B. Aí existe uma força de ação do A em B, força de ação do A em B, e existe uma força de reação de B em A. Para toda força, para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, tá? As forças de ação e reação, elas são aplicadas em corpos diferentes, tá? Então, eu não posso fazer eu mesmo me empurrar, tá? Eu mesmo empurrar, porque isso aí não é ação e reação, porque não vai ter equilíbrio de forças quando for eu mesmo. Ó, exemplo disso aí tem aqui, ó. Esse bonitinho aqui, ele está em cima do carro, empurrando o carro. Como é que eu estou em cima do carro empurrando o carro? Então, isso aqui não tem condição de ter terceira lei de Newton. Ele se espreme todinho como se estivesse botando força. Ô bicho bonito, viu? O bicho aí é engraçado. Fica se espremendo todinho falando, que aqui tem um áudio, aí ele fica. Bora, menino, bora, bora, empurra, 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 porque eu tô pra não aguentar mais. Fica só empurrando aqui. É, só a força da mente. Ele, bora que eu tô pra não aguentar mais esse negócio aqui. Bora, 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 minhas costas estão doendo. Ô, bicho safado, caba safado. E aqui tem um desenho animado, né? Bora assistir desenho agora. Coitado desse coiote, viu? Eu não sei se vocês conhecem esse desenho. Mas ele nunca conseguiu capturar esse papaléguas, viu? Nunca conseguiu capturar. Tchan, 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 tchan. Aí tem aqui um experimento que foi feito com base no coiote, ó. Do jeito do desenho. Fizeram para comprovar se realmente esse negócio de ventilador e vela ia dar certo, aí acabaram fazendo isso aí. Inclusive, gente, isso aí virou uma questão do Enem. Eu acho que foi 2019 ou foi o ano passado, questão do Enem, isso aí. Mais ação e reação, terceira lei de Newton, na prática. Olha aí, ó. Princípio da ação e reação, terceira lei de Newton.
Só tem que andar com fone de ouvido, porque esse ventiladorzão aí deve ser barulhento demais, viu? Alguma dúvida sobre primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton? Princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei de Newton, que é princípio da ação e reação. Gente, até agora não teve nenhuma novidade com relação ao assunto do oitavo ano. Quem teve física no oitavo ano, tá? Não tem nenhuma novidade, o assunto é do mesmo jeito. Agora é que a gente entra em alguns detalhes que a gente não aborda muito no oitavo ano, só a partir do nono ano. O que é que tu tem aí na tela? Tu tem uma força chamada força-peso, tá? Essa força-peso, ela tem a ver com a gravidade. Então, peso é massa vezes gravidade. Tá, ó, como é que eu calculo peso? É massa vezes gravidade. Qual é a direção da força-peso? O vetor da direção da força-peso é vertical. E qual o sentido? Sentido para baixo. Então, você pode constatar que força-peso é uma grandeza vetorial, tá? Grandeza vetorial. Força-peso, porque ela tem módulo, que vai ser o número calculado com a massa vezes a gravidade. A força-peso tem direção, que é vertical, e tem sentido, que é para baixo. Pronto, a força-peso. Só que, como eu te falei, existe a ação e a reação, tá? A reação de qualquer força em contato com uma superfície é chamada de força normal. Quando eu estou aqui no plano, a força normal, ela é reação da força-peso, quando eu estou no plano. Mas agora, quando eu não estou no plano, a força normal, ela sempre vai acompanhar o plano, tá? Ela sempre vai ser perpendicular ao plano. Por exemplo, eu tenho aqui uma descida, então a direção e o sentido da força normal vai ser 90 graus, aqui, ó, ela vai ser 90 graus. Tipo assim, faz um L. Pronto, olha bem aqui para a câmera. Bem aí na tua frente, do teu celular, da tua câmera, tá? Faz um L aí para mim. Deixa eu ver um L aí. Tá fazendo L? Tá todo mundo fazendo L? Cadê aqui o chat? Tá todo mundo fazendo L? Bora. Tá fazendo L? Certo. Então, o dedo indicador, o dedo que você aponta para a cara dos outros, ele é a superfície. E o legal, o polegar, ele é a força normal. Então, se a força normal for a descida de um morro, observa para onde é que fica apontando a força normal. Agora, se, digamos, for desse jeito aqui, ó, uma descida desse jeito aqui, para onde é que está apontando a força normal? Aqui, ó, teu dedo polegar. Então, a força normal, ela sempre vai ser 90 graus com a superfície, independentemente da posição da superfície. Se for uma subida de morro, uma descida de morro, a força normal, ela passa a ser uma força de reação da força de contato. Qualquer superfície que você teve contato, ou que um objeto esteja em contato, a força normal vai ser uma reação, tá? Então, o módulo dela vai depender, por exemplo, quando a força normal for no plano, o valor do módulo da força normal vai ser igual à força peso, só que negativo. A direção, ela sempre vai ser perpendicular à superfície em contato. E o sentido sempre vai ser para fora da superfície. Por exemplo, a força normal aqui nessa lateral, ela é contrária a esse karateca aqui, a força normal. A força normal aqui nessa descida faz um L. Faz um L para tu descobrir para onde é que está apontando a força normal. Aqui é a superfície, o dedo indicador,
e o polegar é a direção da força normal. Eu vou te dar aqui os vários exemplos da força normal ou força de contato. Tá aqui, tem um bloco em cima de outro bloco. Para onde é que fica a força normal? Fica para cima. Agora eu tenho outro exemplo aqui da força normal na descida do morro. Para onde é que vai ficar apontando a força normal? A força normal vai ficar, ó, apontando na diagonal. Porque a superfície é essa. Essa aqui é a superfície. Ela tá diagonal, ela é diagonal, ela é a descida do morro. Então a força normal ela tem que fazer 90 graus com a superfície. Se tu não entendeu, pois vamos embora aqui para outro exemplo de força normal. Tá? Esse rapazinho aqui, tá? Esse rapazinho aqui, com o chão, ele tá fazendo 90 graus. Então a força normal do contato dele, ó, é para cima. Agora, a força normal dele com a parede é para a esquerda, porque tem que fazer 90 graus com a superfície de contato. O contato com os pés dele, a normal, a força normal é para cima, e o contato da mão dele com a parede, a força normal dele é para a esquerda aqui, ó, que é 90 graus com a superfície que está em contato. Não entendeu? Vamos aqui para outro exemplo. Eu tenho aqui um cilindro, aí eu coloquei uma chapa. Para onde é que vai ser a força normal aqui de ar? A força normal vai ser, ó, aqui, ó, apontando para essa força normal aqui dessa chapa, onde ela está, ela é a força normal de B em A. A força normal de B em A. E a força normal de A em B? Está aqui, ó, força normal de A em B. Está aqui a força normal, perpendicular à chapa. A força normal da superfície com o cilindro A. Força normal é para cima. Força normal do cilindro com a parede. Força normal do cilindro com a parede é aqui, ó, a direção da força normal. Ó, a força normal da parede com o cilindro B, tá? Aqui é a direção da força normal. Sempre, gente, deu para perceber que a força normal sempre vai ser perpendicular à superfície? Deu para entender? Bota aí no chat. Sempre vai ser perpendicular à superfície. Olha, a força normal ela vai variar de acordo com o objeto que está em contato ou a superfície. De acordo com o objeto, de acordo com a superfície, a força normal pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para a esquerda, pode ser para a direita. Tá? Força normal ou força de contato. Viu? Força normal ou força de contato. Aqui, ó, força peso. E para cima é o peso negativo. Normal negativa. A normal, força normal é para cima, perpendicular ao plano, que é a ação, e aqui é a reação, que é a força normal negativa. Detalhe, força normal, ela não é força de reação da força peso, não. Sabe por quê? Porque você pode observar que a força normal, às vezes, ela é diagonal, às vezes ela é para o lado, para cima, e a força peso não, sempre ela é apontando para baixo. Então, se a força peso sempre apontando para baixo, então a força normal, ela não pode ser a força de reação da força peso. Ela só seria a reação da força peso se a força normal sempre fosse apontando para cima. E você vê que de acordo com o objeto, ou melhor dizendo, com a superfície que o objeto está em contato, essa força ela vai ter uma direção diferente. Opa! E aí, tá entendido aí força normal? Tá, tá? Então, bora lá. Aqui é novidade para vocês. Tá? Essa daqui é uma novidade para quem já estudou física o ano passado. Tá? É o nome dessa força. Na realidade, tá? Essa aplicação aqui é uma das aplicações da segunda lei de Newton. Tá?
A força-peso é uma aplicação, aí na força-peso você substitui a aceleração por gravidade, e essa força aqui chamada força de tração ou força tensora também vai ser uma das aplicações da segunda lei de Newton, tá? E aí ela tem, como ela é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido, tá? Qual é o módulo? Depende da situação. Qual é a direção? A direção do fio. Então, se o fio estiver na horizontal, a direção da força de tração ou força tensora vai ser a mesma direção do fio, tá? O fio pode ser um fio, pode ser um cabo, pode ser uma corda, pode ser um elástico, tá? Qual o sentido? Ele é puxando o corpo, tá? Ó, tá aqui, ó. Eu estou puxando aqui nesse objeto, eu estou puxando aqui um cofre. Então, o sentido da força é para a direção dele. Outro detalhe muito importante sobre a força de tração ou força tensora. Como é força, a unidade de medida é em newtons, essa força, ela é a mesma em todos os pontos do cabo, viu? Anota bem aí. A força de tração, força tensora, é a mesma força em todos os pontos. Tá? Então, na ponta da corda, se eu tiver 10 newtons de força, no meio da corda também vão ser 10 newtons de força. Onde for registrado, onde for pedido a força de tração, vai ser o mesmo valor em todos os pontos. Todos os pontos nós vamos ter a mesma força. Força de tração ou força tensora. Tá aqui, ó, força de tração ou força tensora. Tá aqui o que eu acabei de explicar. Então, a força, ó, para um fio ideal, flexível e inextensível, quer dizer que não estica, de massa desprezível, as trações exercidas em suas extremidades terão o mesmo módulo. Então, o que eu puxar aqui com 10 newtons, ele também vai puxar aqui com 10 newtons. Ele vai transmitir integralmente o valor da força. Opa! Também é uma novidade agora para vocês, a chamada força elástica, tá? Na força elástica, é óbvio que você vai ter algo que estica, tá? Ou que comprime, tá? E aqui o principal exemplo é uma mola. Então, aqui eu tenho uma mola na sua condição normal, tá? Eu tenho uma mola na condição normal, aí eu vou fazer o quê? Eu vou empurrar essa mola. Essa mola ela vai comprimir, tá? Então, ela comprime. E aqui eu tenho uma mola numa posição e eu vou esticar essa mola, tá? Então, eu posso esticar uma mola ou posso comprimir uma mola. Detalhe, o primeiro detalhe com relação à mola. Se você consegue empurrar uma mola 10 centímetros, o que ela consegue esticar também é 10 centímetros. O mesmo valor que ela comprime é o valor que ela consegue esticar. Primeiro detalhe, anota bem aí, bota um post-it aí. O valor que a mola consegue comprimir é o mesmo valor que a mola consegue esticar. Se ela estica 10 centímetros, ela vai conseguir comprimir 10 centímetros. Ei, coloca o teu nome aqui no chat, aqui, o nome completo, por favor. Fazer aqui minha presença. Nomes incompletos no chat. Como é que eu calculo força elástica? É K, que é a constante da mola, que, professor, constante da mola, quer dizer que cada mola de material diferente, ou com a quantidade de rodinhas diferente, vai esticar diferente. Então, esse K aqui foi determinado em laboratório.
cada mola, ela vai esticar de maneira diferente. E o que vai indicar que essa mola vai esticar de maneira diferente é esse K aqui. O K é chamado de constante da mola. K é constante da mola. Não vou falar atrito agora não. K é constante da mola e X é o quanto a mola estica, viu? K é constante da mola, vou até botar no chat, não está aqui na tela. K, constante da mola. A mola. E X é a quantidade de esticamento da mola ou compressão. Distância da compressão e esticamento. Sim, colocar o nome completo. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. São 10 horas, 59 minutos. Eu não vou nem começar o assunto agora. Aliás, é o próximo slide, porque eu já sei que não vai dar tempo. Tá? Então, para vocês, felicidade, tudo de bom. Vai ter um exercício no Google Sala de Aula, página 209, 210.